E aí, pessoal? Hoje nós vamos continuar vendo o nosso cliente servidor resiliente, né? Escrito aqui em Go. E dessa vez com algumas mudanças do lado do servidor, porque nós finalmente vamos implementar o ping e pong. Ou seja, quando parar de haver tráfego entre o cliente e o servidor fica desconfiado e manda um ping para o cliente e o cliente tem que responder alguma coisa, né? Tem que responder um pong ou continuar a atividade. Geralmente você tem que responder alguma coisa, mas eu prefiro que, bom, se tem atividade está tudo bem. Então vamos ver como é que fica isso. E, claro, isso fez com que também precisasse fazer algumas mudanças que tornaram o nosso servidor mais interessante dessa vez. Vamos lá dar uma olhada. CD server. E aí nós temos aqui vim.go. Bom, as mudanças aqui foram um pouquinho grandes, então vou explicar, né? No nosso servidor agora nós temos alguns handlers, um para leitura do que estiver vindo pela conexão, não é muito diferente da leitura que a gente estava fazendo, a única coisa que ela usa um loop infinito e ela escreve para um canal de leitura, né? Um canal que eu falei assim, o que vem aqui é o que eu estou lendo. Nós temos também a mesma coisa, né? A mesma função, só que o caminho inverso. E aqui é um canal de escrita, né? Então tudo que eu quiser escrever eu só ponho nesse canal, vai ser enviado para o cliente automaticamente. Uma coisa interessante aqui que eu faço nesses dois canais é perceber. Nesse aqui de cima é pela queda da conexão, né? Se cair a conexão, ele vai enviar o erro por esse outro canal de erro aqui. E nesse daqui de baixo, além de se cair a conexão mandar o erro pelo canal de erro, eu verifico se o canal está aberto. É importante verificar se o canal está aberto, porque eu não quero que tente enviar coisas depois que eu tentei finalizar o programa. E uma das coisas que a gente faz quando vai fechar tudo, vai derrubar o cliente, é também fechar os canais que estão falando com ele. Bom, aqui nós temos o handler normal, que era o que a gente tinha antes, né? Só que agora ele usa canais, então aqui a gente tem a instância de alguns canais e a gente tem dois novos parâmetros aqui. É o intervalo do ping e o máximo intervalo do ping, porque se não houver resposta num determinado tempo, eu quero que desconecte esse cliente, porque ele está parado lá há muito tempo, está gastando uma conexão, está gastando recursos e tá errado. Se não está usando, tem que ser jogado fora. Então a gente tem esses dois parâmetros aqui, né? O intervalo do ping e o intervalo máximo do ping. Aí os canais, né? Entrada, saída e erro. E quanto tempo, uma variávelzinha, né? Que vai ser usada para registrar quanto tempo desde a última mensagem. E ela já vem com agora como sendo a primeira entrada, porque acabou de conectar, então tá bom, né? Então é agora. Aí a gente tem aqui uma defer, que vai ser executado quando essa função aqui for fechada, né? Então quando esse handler for fechado, o defer vai ser executado. E o que ele vai fazer? Ele vai fechar esses dois canais. Aliás, eu me esqueci aqui, ele pode fechar o canal de erro também, né? Então, close Air Channel. Pronto, tá lá. Né? Salvar. E em seguida o que a gente tem? A gente dispara as duas goroutines que vão ser os nossos handlers. Então vê como esse servidor já ficou mais sofisticado, né? Além de ter uma goroutine principal para controlar a conexão com o cliente, agora ele tem mais duas, uma para controlar a sua entrada e outra para controlar a sua saída. Finalmente a gente chegou no loop, que vai ficar vendo o que veio nos canais e assim tomando atitudes, né? Então, primeiro aqui é o time after, né? Depois de o intervalo do ping, ele vai ver o que está acontecendo. Bom, quando foi que mandou a última mensagem?
foi maior que o intervalo do ping? Ah, se for maior, então põe na tela que está enviando um ping para o cliente e envia efetivamente um ping para ele, né? Aqui a gente só está escrevendo no canal, ele vai escrever lá no cliente. Mais uma condição, que também vai ser avaliada logo em seguida, é se o tempo for maior que o tempo máximo do intervalo do ping. Se for maior que o tempo máximo do intervalo do ping, vamos fechar esse cliente. E como é que a gente vai fechar esse cliente? Nós só vamos sair, é só dar return. O que vai acontecer quando dar return? Vai executar esse defer que está aqui, vai fechar a conexão, fechar os canais e tchau e benção. Quando vier alguma mensagem, eu também registro que a última mensagem veio nesse intervalo aqui, né, nesse tempo aqui. E verifico se a mensagem é um PONG, porque se for um PONG eu não quero mandar ela de volta para o cliente, eu quero só logar. E aí eu dou um continue, né, para voltar para o início do loop. Se caso não seja um PONG, né, a resposta do nosso ping, eu simplesmente printo lá na tela e mando ela de volta. Porque afinal de contas é um servidor de eco, né? Então por isso que eu mando ela de volta. Senão eu ia processar ela e fazer mais alguma coisa. E finalmente, se vier erro, eu quero ver que tipo de erro que é, se é EOF ou não. E vou logar esse erro, simplesmente não vou fazer mais nada com ele. E claro, vou dar return, ou seja, vai fechar a conexão. E é isso. O servidor ficou um pouquinho mais complexo, mas agora ele está mais legal. Então, vamos botar ele para rodar aqui. Go run main.go. E o nosso servidor já está rodando lá quietinho. E vamos para o nosso cliente. Vamos dar uma olhada nele. Eu preciso entrar no cliente primeiro, né? CD cliente. Muito bem. Aqui no cliente teve poucas mudanças, porque ele já estava um pouquinho sofisticado. O mais relevante que teve aqui foi a resposta do ping, né? Então, se vier um ping, ele coloca, ó, recebi um ping, estou mandando um pong. E aí ele escreve de volta o pong para o servidor. Eu não tratei o erro aqui do servidor, né? Não tratei o erro do envio desse pong, porque a gente já está fazendo isso aqui embaixo, e é meio que óbvio, mas você poderia tratar esse erro e tornar o sistema ainda mais resiliente. Do mais, está igual da outra vez, né? Dessa vez nós não fizemos mudanças no nosso cliente. Vamos botar ele para rodar. E se eu não fizer nada, ele vai receber receber o ping do servidor e devolver um pong. E se eu continuar não fazendo nada, ele vai ficar nesse looping, agora que o nosso cliente, puxa, não tive atividade, manda para o servidor. Se eu escrever alguma coisa aqui e mandar teste, ele vai fazer o eco normalmente. E aí isso contou como envio, então ele esperou até dar o intervalo de ping-pong de novo. E, claro, você não precisa ficar logando ping-pong, mas o legal disso é que você garante que a conexão com o servidor está no ar e o servidor também garante que a conexão com o cliente está no ar. É uma maneira de poupar recursos, é uma maneira de deixar o sistema mais resiliente como um todo. Claro que continua funcionando todas as outras coisas, né? Reconexão, fechar a conexão direitinho, né? Se eu vier aqui e fechar o servidor, o cliente continua tentando se reconectar igual das outras vezes, né? Matamos o servidor, o cliente está lá tentando, se eu subir o servidor, ele volta, mesma coisa, e aí ele volta para o loop de ping-pong, igualzinho estava antes. Bom, deixa eu dar um Ctrl C aqui para parar. No próximo vídeo, acho que é a última etapa dessa série de vídeos sobre cliente e servidor. Posso parar esse cara aqui também. E aí, acho que a única coisa que está faltando mesmo assim, é fazer um graceful shutdown, né? Ou seja,
quando você der Ctrl C, ele tratar as conexões direitinho, derrubar todo mundo e do lado do cliente também derrubar a conexão de forma ok, sem simplesmente interromper o sistema. É isso, pessoal. Até mais para vocês.